Fala galera, estamos aqui mais uma vez com o quadro Papo Reto. E hoje estamos recebendo a presença ilustre do meu amigo pastor Felipe Eduardo, da nossa igreja na cidade de Venda Nova. Pastor Felipe, é um prazer, é uma honra ter o Senhor aqui conosco hoje. Bom, pastor, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Nós estamos aqui carinhosamente para ajudar todas as pessoas com esse tema que está aí, né? As pessoas já estão vendo aí. E vamos vencer essa crise. O prazer é meu, vai dar tudo certo. Então é isso aí, pessoal. O tema de hoje é: quem somos nós em tempos de crise? Então, pessoal, hoje nós vamos tratar desse tema: quem somos nós em tempos de crise? Pastor Felipe, em tempos de crise, que nós verdadeiramente nós vemos quem somos nós e também quem são as pessoas que estão à nossa volta. Em tempos de crise é muito comum as pessoas se desesperarem. Em tempos de crise é muito comum as pessoas desistirem, as pessoas voltarem atrás. E nesses dias que estamos vivendo, nesses tempos difíceis que nós estamos atravessando, muitas pessoas têm desistido, muitas pessoas têm retrocedido até mesmo nos planos que Deus tem colocado ou colocou no coração dela. E é muito importante nós entendermos uma coisa: nós precisamos nesses dias nos encontrar, ver quem somos nós. Pastor Caio, eu acredito que a crise ela vai revelar exatamente o que está dentro. Sim. Tanto é que nós estamos enfrentando um período de crise, as pessoas estão sofrendo, e é aí exatamente que nós estamos vendo como está o interior das pessoas. O salmista mesmo fala que se eu atender os maus pensamentos no meu coração, o Senhor não vai me ouvir. Então esse tempo da crise é um tempo de muito conflito da mente com a visão do que a gente está vendo. Isso vai interferir na nossa fé, e se a pessoa não tiver mesmo um alicerce, se ela não tiver mesmo fundamentada, ela vai acabar vacilando, perdendo a fé, como nós estamos vendo esses dias aqui. Verdade. E a Bíblia, pastor Felipe, ela nos relata, lá no livro de Ruth, o caso de Noemi e Ruth com o seu marido Elimeleque. A Bíblia diz que em Belém, Belém significa casa de pão, houve fome. Elimeleque, ele decidiu sair da casa do pão e ir para Moabe, um lugar onde o próprio Deus havia falado para o teu povo que eles não deveriam se ajuntar com aquele povo por N motivos. Elimeleque, no momento de crise, aonde havia fome, no momento de desespero, claro, um pai de família, ao ver a sua casa passando fome, claro que muitos chegam a se desesperar, mas nós, como servos de Deus, nós, como filhos do Senhor, nós precisamos entender uma coisa: Ele é quem nos sustenta, Ele é aquele que em tempos difíceis Ele vai se revelar a nós, assim como Ele se revelou ao povo dele naquele deserto. Durante 40 anos, o Senhor não deixou faltar nada para o povo dele. Elimeleque, ele pegou a sua família e foi para Moabe. A gente já conhece a história, ele morreu, os dois filhos morreram, deixando assim a sua esposa viúva com as suas duas noras também viúva. Nós precisamos entender que em momentos de crise, pastor Felipe, nós precisamos manter a cabeça em ordem. Exatamente. A crise ela vai acabar motivando, pastor, a pessoa a tomar as decisões erradas. Sim. As escolhas erradas. Não porque a pessoa não sabe o que tem que ser feito, o que tem que fazer, mas na verdade o desespero, a precipitação faz a pessoa trocar o certo pelo errado, a exemplo de Jacó e Esaú. A precipitação, estou morrendo de fome, o cara trocou a bênção dele ali por algo passageiro, e depois a Bíblia fala que chorou com lágrimas, mas não alcançou arrependimento. Verdade. Se a crise ela vem contra nós e nós não tivermos uma certeza, uma convicção dentro da gente, daquilo que a gente quer ou precisa manter, vai acabar nos corrompendo, aí nós vamos cair. Verdade, a gente precisa, em momentos de crise, pastor Felipe,
manter a cabeça no lugar. Entenda, crise é algo passageiro. Nenhuma tempestade ela vai durar para sempre. Nenhuma noite é eterna. Chega um momento que vai ter que vir a bonança. Chega um momento que a tempestade, as nuvens negras, os ventos fortes, eles vão ter que cessar. Chega um momento, melhor dizendo, que a noite vai ter que se acabar e a luz vai voltar a brilhar. É essa a convicção que nós precisamos ter para continuar caminhando em tempos de crise. É essa convicção que nós precisamos ter para continuar centrados, mesmo passando por turbulências. Exatamente. O senhor está falando aí dessa convicção. O salmista fala que aqueles que confiam em Deus, eles não serão confundidos. Verdade. O segredo é continuar confiando em Deus. Às vezes essa pessoa que está ouvindo a gente está enfrentando as maiores crises da vida dela. Tem gente, pastor Caio, que o Covid ele não está interferindo porque os problemas já vêm vindo de muito tempo. Verdade. Eu atendi um rapaz, esse rapaz disse para mim: pastor, a minha vida está uma porcaria. Aí eu falei para ele assim: a crise não tem culpa. A sua vida está uma porcaria por causa da falta da presença de Deus. Se ela não existir, a crise vai acabar com a gente. Verdade. E uma das passagens mais bonitas que existem na Bíblia é quando o Senhor Jesus ele estava dentro do barco com seus discípulos, e a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. E enquanto os discípulos eles estavam atônitos, com medo, pensando em morte, a Bíblia diz que Jesus pegou um travesseiro e foi dormir. Nós precisamos ter uma certeza no nosso coração: aquilo que rouba o meu sono não vai roubar o sono de Deus. Aquilo que tira a sua paz não tira a paz do seu Deus. Então nós precisamos ter uma convicção: o Deus a quem eu sirvo, Ele é poderoso para me livrar. Se Ele não me livrar da crise, Ele vai me livrar na crise. Assim como aconteceu com Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões. Muitas pessoas acham: pastor, Deus não me livrou do problema, então eu estou lascado. Não. Se Ele não te livrou do problema, Ele pode te livrar dentro do problema. Foi o que aconteceu com Daniel. Aqueles camaradas que se reuniram para pegar Daniel, eles acharam que iriam derrotar Daniel, o lançando na cova dos leões, mas não foi o que aconteceu. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas mesmo dentro da cova dos leões, o nome de Deus foi exaltado. Então nós precisamos ter essa convicção: se Deus não me livrar do problema, Ele vai me livrar no problema. Exatamente. Agora, fugir do problema também não vai resolver. Não. E o problema que você escapa dele, ele vai sempre ser um problema até você resolver. Isso, com certeza. E, pastor, o senhor sabe que as pessoas, elas se promovem na vida porque resolvem o problema das outras. Sim. Os motoristas resolvem o problema de alguém. Os cozinheiros resolvem o problema de alguém. Ou seja, nós fomos chamados para resolver problema. E você está, de repente, passando um problema, uma situação. Depois desse problema, depois dessa situação, vem a promoção. A não ser que Deus não vai se levantar, isso não existe. Eu creio que depois de uma crise, depois de uma situação de guerra, de luta, onde várias mortes que nós estamos vendo no país, Deus vai se levantar como um gigante. E tem muita gente que em meio à crise vai vencer. Mas sim, uma história muito forte é a história de Davi. A Bíblia diz que Golias, durante 40 dias, ele afrontou o povo de Deus. Durante 40 dias ele vinha e perguntava: olha, se tem algum homem aí no meio de vocês que venha contra mim e prevaleça contra mim, os filisteus vão servir vocês. Só que a Bíblia diz que todos os guerreiros fugiam. Todos aqueles homens que eram preparados para guerrear, eles tinham medo de ir contra Golias. Mesmo Saul, o rei de Israel, naquele momento, ele prometendo riquezas, prometendo filha, prometendo honra, nenhum deles decidiram lutar contra aquele gigante. Nós precisamos entender uma coisa, pastor Felipe: atrás de todo problema tem uma recompensa. Atrás de toda luta há uma recompensa para cada um de nós. Davi, ao ouvir aquilo, peraí, o que vai dar mesmo? Nós precisamos entender uma coisa: os nossos olhos não podem estar no problema, porque quando nós colocamos os olhos no problema, é quando vem o desânimo.
Pode parecer, pastor Felipe, um tanto quanto ganancioso falar isso, mas a gente precisa entender uma coisa: atrás de todo problema que eu resolver, vai ter uma recompensa para a minha vida. É como o senhor falou, o senhor colocou bem, nós precisamos ser resolvedores de problemas. E as pessoas, elas precisam de alguém que resolva os problemas delas. Sim. No nosso caso, nós ajudamos muitas pessoas. O senhor trabalha com pessoas nas igrejas, nós também. E se as pessoas vêm até nós, é porque elas precisam de solução. E eu creio num Deus que tem solução para tudo. Está na mão dele. Se Deus tem solução para todas as coisas, com certeza vai dar essa ideia para a gente. A Bíblia fala que o segredo do Senhor são para os que temem. No meio dessa crise, Deus vai se revelar um dos seus mistérios, alguma coisa. Eu creio em uma ação de Deus, uma direção, uma saída para aquele que buscar, né, pastor? Com certeza. O segredo é não se acovardar. Sim. Sabe, eu tenho visto aqui em Sete Lagoas, aqui na nossa cidade, foi começar essa crise, muitas pessoas se reinventaram. Olha só, verdade. Nós nunca vimos pessoas vendendo máscara na rua, mas a cada esquina que você passa, você vê 4, 5 pessoas vendendo máscara. Pessoas que tiveram que, de uma forma ou outra, se reinventar para tirar o seu sustento. Cresceu muito o número de pessoas cadastradas no iFood. Você vê pessoas que, para ter um sustento, é uma profissão excelente, que tem ajudado aqueles que estão dentro de casa, porque às vezes você não pode sair, mas sempre tem algum ciclista ou motoqueiro batendo na sua casa com o seu lanche. E outra, alguns, não importa a hora que seja, eles estão indo lá. Então muitas pessoas tiveram que se reinventar, pessoas que tiveram que ser corajosas para não padecer nessa crise, tiveram que fazer alguma coisa. É como eu falei, pessoas que estão vendendo máscaras, pessoas que estão ganhando dinheiro vendendo máscaras, porque a procura é grande. Então o segredo de viver nessa crise, nesses tempos que nós estamos vivendo, pastor Felipe, um dos segredos é se reinventar. Tem que se reinventar mesmo, até porque a crise é como a laranja, né? Você espreme, ela vai dar o melhor dela. Sim. E não o ruim, o seu pior. Então essa crise ou seja, Deus está querendo revelar algo dentro de você que às vezes você nem saiba. O entregador do iFood está resolvendo o problema de alguém. Com certeza. Está se reinventando, o vendedor de máscara. Olha, o segredo é guardar o coração, olhar para Jesus e manter o foco. Vamos resolver o problema, vamos enfrentar, vamos lutar. Nós somos chamados para isso. Deus não deu espírito de covarde, de temeroso, de medo, de timidez, muito pelo contrário. Deu espírito de valentia. Você é uma pessoa de atitude, você tem condição de agir. Você foi chamado para isso. Você está vivo? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Se levanta. Vamos lutar, pastor. Nós vamos sair dessa. Com certeza, sabe? É aquilo, eu não posso me acovardar, eu não posso desistir, por mais que a crise está vindo, às vezes tenta nos envolver, trazer medo. Às vezes, se você for viver pelas notícias que a gente ouve, a gente se trancafia dentro de casa e eu não vou sair. Mas espera aí, a gente precisa entender uma coisa: dentro de mim existe um espírito que o Senhor me deu. Ele diz que Ele não nos deu espírito de covardia. Nesse momento você não pode se acovardar. Nesse momento é tirar o medo do coração e entender: eu posso me reinventar. Eu falei logo no início dessa quarentena toda, até em um dos vídeos que eu postei, a gente vai deixar aqui para você no card, que nós precisamos entender uma coisa. Nesses tempos, Deus vai levantar empresários no nosso meio. Nesse tempo, Deus vai levantar pastores, profetas, ministros. Deus vai levantar pessoas com dons. Talvez tudo que essa pessoa precisava, pastor Felipe, era de um empurrãozinho. É o exemplo da águia. A águia, quando ela tem um filhotinho, ela vai deixando ele lá. Chega um momento que ela vê que ele pode voar, ela enche o ninho de espinhos. Para quê? Para incentivar aquele filhote a voar. A gente precisa entender também que a crise, ela pode ser também para nós como um impulsionador.
sabe? Como um trampolim para você alçar voos maiores. Mas se você fica recuado, com medo, sabe? Ai, não, peraí, talvez eu estou falando com pessoas que têm um dom, salgadeiros, cabeleireiros, pessoas que sabem fazer algo como ninguém e talvez perderam o emprego, estão dentro de casa, talvez você está em depressão. Eu já ouvi falar de casos de pessoas que nessa quarentena, nessa pandemia, nessa crise, entraram em depressão. Por quê? Porque foram mandados embora do trabalho, estão desempregados. Pessoas que aquilo que fazem com excelência. Arruma um cabelo como ninguém, arruma uma unha como ninguém. O camarada é mecânico. Talvez você tenha até as ferramentas dentro de casa e está chorando porque te mandaram embora. Talvez era o que você precisava para abrir o seu próprio negócio e honrar o nome de Deus através da sua vida. Exatamente. O senhor está falando aí uma coisa, é verdade. Eu tenho uma pessoa próxima, ela disse para mim assim: ó, pastor, a minha vida estava uma correria que nem a Bíblia eu lia. Com essa crise eu estou lendo a Bíblia todos os dias. Algo tão simples que deveria fazer parte da nossa vida, a pessoa está fazendo agora, ou seja, está tirando proveito, está aproveitando, está se reinventando. O senhor está falando das pessoas autônomas, né, que estão começando a surgir do nada. Vai ter que ser assim, gente. Nós precisamos vencer de alguma forma, pastor. E essas direções Deus vai dando e nós precisamos usá-las. E aquele negócio, se ouvir os maus conselhos, não vai dar certo, você não vai conseguir, vai dar errado, fulano fez. Esse tipo de conselho atrapalha a gente. Eu acho também que a crise, ela também revela quem realmente está do nosso lado. Eu também acho isso. E tem gente, pastor, que está com a gente, mas não, ao mesmo tempo não está. Está na porta, mas não entra. Verdade. Isso é real. Até um exemplo bacana, quando o Senhor Jesus estava prestes a ser entregue aos seus opressores, ele falou para Pedro, o Satanás pediu para descer andar e tal, e Pedro falou: não, que isso, Senhor? Se tiver de ir para a prisão contigo, eu vou. Se tiver de ser até morto, eu vou até para a cova com o Senhor. Só que, entre aspas, quando Jesus, entre aspas, precisou de Pedro, quando todo mundo batia em Jesus, Pedro estava ali se assentado no fogo de outras pessoas. As pessoas olhavam para ele e falavam: você andava com Jesus, você era de Pedro. Que isso? Eu não conheço, nunca ouvi. Pastor Felipe, tempos de crise vão revelar também quem são os verdadeiros amigos. Tempos de crise revelam quem realmente, como o senhor falou, está do nosso lado. Porque é muito fácil a pessoa virar para você e falar: olha, pastor Felipe, o que o senhor precisar, o senhor sabe, né? Mas quando você precisa, a pessoa às vezes: não, mas sabe, eu falei aquilo, mas eu acho que não é para você isso. Eu ouvi isso no início do meu ministério. Várias pessoas que falaram para mim: olha, vai fazer outra coisa, vai seguir o seu caminho, você não tem chamado, isso não foi para você. Mas como também eu encontrei pessoas no meu caminho que falaram: não, cara, vai dar certo. Não, pode ir, Deus é com você, você tem um chamado, não desiste. Eu tenho amigos que até hoje falam: não, cara, Deus é com você, você tem um chamado sim. E são esse tipo de pessoas que nós precisamos ter do nosso lado em tempos de crise. Exatamente. A gente tem que selecionar as amizades, porque o que a gente vê e o que a gente ouve é os portais da alma. E aí a gente fica andando com gente tóxica, gente derrotado, aí é ex-pastor, ex-obreiro, ex-irmão. Se é ex nunca vai falar bem do outro, né? Isso não vai acontecer. Se falar, vai falar mal. Então é ex-pastor, então não vale a pena ouvir. Eu vou ouvir para quê? Eu vou ouvir o ex-bispo que saiu. Eu tenho gente assim. E aí já está na crise, a coisa não está legal. A nossa vida é essa luta da mente com o que a gente crê, mais o que a gente vê. É um conflito. Você não sabe se você enxerga o que você vê ou se você crê no que a palavra diz. É um conflito diário. Aí a pessoa se alia a pessoas erradas, é sabido que vai dar errado. Com certeza. Então tome muito cuidado nesse tempo de crise com quem está do seu lado. Nós temos dois tipos de pessoa. Nós temos aquela pessoa que é a âncora,
é aquela pessoa que é raiz. Se você reparar, tanto a âncora quanto a raiz, elas meio, entre aspas, que estagnam. Só que a âncora, ela para e não faz mais nada com o barco só fica parado e não acontece mais nada. A raiz não, por mais que a árvore está ali parada, mas ela está sempre recebendo nutrientes, está vindo sempre algo diferente para a árvore. A raiz está sempre em busca de água, a raiz está sempre em busca de minerais para aquela planta. Então decida hoje, você quer ter do seu lado amigos raízes ou amigos âncoras? Tem do seu lado pessoas que vão te incentivar, pessoas que vão falar: não, você consegue sim, não, isso é para você sim, Deus te chamou, não, pode ir, Deus é com você. Não queira do seu lado sanguessugas, aquelas pessoas que drenam a nossa energia, pessoas que drenam os nossos sonhos através de palavras. Exatamente, essas pessoas existem e elas gostam de andar com a gente. Sim. E eu tô lembrando do Jonadab com Aminon lá, né? Aquele mau conselho que você sabe, passa a sua irmã para trás e faz o que vocês muito bem sabem. E aí vocês viram o fracasso que ele trouxe para a vida dele, arruinou com a vida da sua meia-irmã. O mau conselho em tempo de crise, se você não estiver firmado, você vai cair mesmo. E aí caindo, pastor, a gente sabe que é uma luta para levantar. Então toma cuidado. A Bíblia fala também em Atos dos Apóstolos que o apóstolo Paulo, ele estava dentro de um navio com várias pessoas, e ele foi ao camarada que tomava conta dos presos e falava: olha, vamos fazer o seguinte, vamos parar o barco, ou melhor dizendo, o navio no próximo porto, porque o tempo é ruim. A Bíblia, ela é bem clara ao dizer que o camarada preferiu dar ouvido ao piloto e ao comandante do que dar ouvido a Paulo. Paulo era um grande homem de Deus. E a Bíblia diz, se você ler lá em Atos dos Apóstolos, que o navio se acabou, eles tiveram que se desfazer das coisas que estavam no barco, e por pouco não perderam a vida. Então tome cuidado a quem você tem dado ouvido. Tome cuidado com os conselhos, com os maus conselhos que você tem ouvido. Sabe, pega o que Deus falou com você. Se Deus falou que você é capaz, você é capaz. Se Deus falou que você vai chegar do outro lado, se apegue à palavra que Deus te deu, se apegue àquilo que o Senhor te falou, e não importa quanto tempo foi, porque a palavra de Deus, ela não envelhece, ela não tem prazo de validade, mas pelo contrário, a palavra de Deus, ela se cumpre no Amém. Tempo determinado pelo Senhor. Esse é o segredo, não é só nem para vencer a crise, não, é para vencer na vida, em qualquer momento, em qualquer hora. É se apegar. Um dia nós ouvimos uma voz. Sim. Alguém falou com a gente um dia. E é isso aí, pastor, o senhor sabe muito bem. É isso aí que faz a gente permanecer. Essa voz, esse chamado. Se você desviar, a Bíblia fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Pouquinho que você se desvia, que você se perde, é exatamente o tempo do mal agir, colocar o mau pensamento, enganar você. Uma vez que enganou aqui, aí não adianta mais falar mais nada. Pode vir o pastor corrigir, os pais, e tem gente que quer saber mais do que os pais, quer saber mais do que Deus e o pastor, e não aceita os bons conselhos. Eu não sei o senhor, tem gente que pede direção. Pastor, o senhor quer me ajudar? Vamos ajudar? O que é, irmã? É tal coisa, tal coisa. Aí o pastor orienta. Ó, isso aí é uma furada, viu? Sai fora que isso vai dar errado. Não, pastor, eu vou assim. Por que pediu conselho então? Não aceita o conselho. Ou seja, a pessoa é a verdade segundo ela. Sim. Ela já aceitou, ela já creu no coração ali que é daquela forma, vai ser daquele jeito, dessa maneira. Aí depois, pastor, aí chora, igualzinho o Esaú que nós comentamos. Aí o arrependimento vem com lágrimas. Sim, são pessoas que, por mais que elas pedem um conselho, buscam um conselho, elas já têm um preconceito. Elas vêm com... Até falam, não, eu só quero ouvir uma opinião, mas eu já tenho a minha opinião formada. Eu determinei andar por esse caminho, e o que falarem não vai mudar o meu coração. Então, se você quer vencer na vida, se você quer sair dessa crise, aprenda também a ouvir bons conselhos.
pessoas que sabem mais do que você. Em alguns vídeos para trás, eu falei sobre Maria e Marta. Eu até falei, quem não se assenta para aprender, não tem autoridade para ensinar. Se você não ouve, você não tem autoridade para falar. Então nós precisamos entender uma coisa, tempos de crise também servem para que a gente venha refletir qual o melhor caminho a seguir, qual o caminho a continuar, aprender a ouvir também um pouco quem está de fora, porque, pastor Felipe, quem está de fora às vezes enxerga melhor do que quem está dentro. Exatamente, é outra ótica. Com certeza. O salmista fala: lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Fundamento da terra é toda a riqueza de conhecimento, é sabedoria, é gente mais velha, pessoas que já passaram por experiência, pessoas que venceram. Tem crítica construtiva de quem não construiu nada e quer ensinar você. Por isso que você tem que selecionar quem você ouve. Ouça os bons conselhos. Pastor, se eu tivesse ouvido, eu teria evitado muita coisa na minha vida. Se eu estou aqui, é porque hoje eu ouço os bons conselhos. Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Hoje o tema é: quem somos nós em tempos de crise? Quem é você? Quem tem sido você nesse tempo de crise? Você tem sido uma pessoa desesperada? Você tem sido uma pessoa que toma as suas decisões por si só? Você tem sido aquela pessoa covarde, como foram os guerreiros do exército dos israelitas quando Golias os afrontava? Ou será que a gente tem sido como Davi? Davi, ele não olhou para o gigante, ele simplesmente colocou os olhos dele em Deus. Ele disse: olha, Golias, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha uma segurança, ele sabia que Deus era com ele, e se Deus era com ele, ninguém o poderia vencer. Davi manteve os olhos, pastor Felipe, em Deus e na recompensa que estava proposta se ele vencesse aquele gigante. Então entenda uma coisa, se motive, porque atrás de todo problema há uma recompensa para você. Então é isso aí, pessoal. Toda sexta-feira, às 10h30 da manhã, estamos aqui trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para você receber as nossas notificações para vídeos novos que postarmos aqui. Eu peço também que você siga o pastor Felipe Eduardo nas redes sociais dele, vai estar aí para você. Me siga também, @PR Caio Rezende com Z. Que Deus abençoe você e até a próxima.